Boa tarde, minha gente. Pois é. Bom, o problema é o seguinte: a priori que todo mundo tem que reclamar do governo, né? Agora, dar o crédito necessário para que o governo possa, enfim, fazer tudo aquilo que ele tem que fazer, não, isso não tem jeito, né? Afinal de contas, me diz uma coisa: quando você muda de casa, quanto tempo você leva para ajeitar as coisas da casa velha na casa nova? É feito tudo automaticamente? É, é feito tudo de forma que você, quando chega na outra casa, você já sabe onde está a agulha, você já sabe onde está a linha, você já sabe tudo. Você já não tem nenhum CD que você não sabe em que caixa você colocou. Está tudo perfeito. É assim. A mudança é assim que procede. Olha, me desculpa, Carlos. Me desculpa, povo. Sabe? Eu acho que vocês têm que acordar e prestar um pouco mais de atenção, que isso é uma mudança, e é uma mudança em decorrência de 33 anos de um velho governo. 33 anos, meu querido, quando você fica numa casa um ano, você acumula uma determinada quantidade de porcaria, de lixo. Quando se fica 2 anos, acumula outra quantidade de lixo. Quando você fica 5 anos, acumula outra quantidade de lixo. E quando você vai mudar, aquilo é interminável. Você sabe muito bem porque você já fez mudança na vida. Eu fico triste de ver e ouvir esse tipo de coisa, de ler esse tipo de comentário, porque veja bem, puxa vida, está decepcionado com o Paulo Guedes, viu o bate-boca e não percebeu ainda o tamanho da encrenca que esse governo está tendo? Vai lá você negociar com os petistas, então. Entra lá na Câmara e tenta falar grosso com aqueles petistas que também têm voz de autoridade. Ou você acha que lá eles não são os donos da Câmara? Lá eles são, sim, senhor. E é contra isso que esse novo governo está tentando lutar. É para derrubar justamente esse poder, essa autoridade, esse governo. Agora, foi acumulado uma série de políticos que estão aí, que estão mandando, que têm o poder porque foram votados, e foram votados por quem? Por pessoas igualmente a mim e a você. Ah, mas eu não votei, não importa, a culpa é tua também. Você não votou, mas ajudou muita gente que votou. Tem muita gente que votou porque você se calou. Tem muita gente que votou porque você não soube mandar calar a boca na hora certa. Tem muita gente que votou porque você não ajudou a educar a pessoa para que ele entenda o caminho que ele tem que seguir. E isso sem contar que muitas vezes você votou certo. Não estou dizendo que seja isso, mas muitas vezes a grande maioria do povo votou certo este ano. Mas o ano passado, o ano retrasado, o re-retrasado, andaram votando no Lula, na Dilma, enfim, toda essa corja de vagabundo que está aí. E aí, quer dizer que agora a culpa é justamente do Paulo Guedes, que foi bater boca, né? Foi bater boca. Meu querido, a coisa é equivocada. Ele não foi bater boca. Não. Não é esse tal de Paulo Guedes infeliz batendo bocas. Não, senhor. Ele estava à frente de Maria do Rosário, se não me engano, tinha lá a Gleisi Hoffmann, tinha mais uma meia dúzia de vagabundo lá, de vagabunda e vagabundo, e ainda tinha o Zeca Dirceu, que é o filho do Zé Dirceu. Esqueceu disso? Meu querido, eu tenho certeza que se você encontrar olho a olho com o filho do Zé Dirceu, com o Zeca Dirceu, você vai falar fininho, sabe por quê? Porque o Zeca Dirceu é bandido, cara. Então você vai falar fininho com ele. Você é capaz de falar grosso com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes. Por quê? Porque nem Paulo Guedes e nem Bolsonaro vai mandar te prender. Agora, você falar grosso com o Zeca Dirceu, vai acontecer o que aconteceu com a assessora do Paulo Guedes, que acabou sendo presa pela Polícia Legislativa, ou você não viu isso? Tá? Aquela reunião durou aproximadamente 6 horas.
6 horas aturando aquela cambada de vagabundo, de analfabeto, falando besteira pelos cotovelos, e você vem dizer que o Paulo Guedes foi lá bater boca com aqueles corruptos? Não, ele não foi bater boca. Ele está tentando, de todas as formas, pelas vias democráticas. Até porque, se ele fizer o ato que você quer que ele faça, se ele tomar a atitude que você sugere aqui que ele tome, ou seja, dele falar mais grosso, dele, digamos, decretar, digamos, ele não pode decretar, mas supondo que o Bolsonaro, por exemplo, decrete o AI-5 ali, você sabe o que vai acontecer? Ele vai decretar o AI-5 e imediatamente você vai ser o primeiro a gritar que você não gostou da história. Não vai pensar que o AI-5 vai afetar somente os políticos, não. Você está pensando o quê? Eu vivi aquilo lá. Eu não sou contra o AI-5, não sou contra. Só que tem um detalhe, de qualquer forma, o AI-5, no momento que ele for decretado, ele afeta a vida de todo cidadão brasileiro. E não adianta você querer dizer que, puxa vida, mas ele pode fazer isso, ou pode fazer aquilo, ou pode fazer aquilo outro. Ora, se você acha que ele pode fazer isso, aquilo ou aquilo outro, vai lá fazer você. Como é que não faz? Sabe por que você não faz? Porque não é bem assim. Não basta querer. Tem que ter o poder. E o poder eles não têm. O Bolsonaro, o Paulo Guedes não têm o poder. Eles têm que entrar na Câmara chamando aqueles canalhas do Zeca Dirceu, de Maria do Rosário, de vossas excremências, aliás, excelências. Não é simplesmente entrar lá e dizer que eles são vagabundos, que eles são picaretes, que eles são sem vergonha. Não pode. E veja que o Paulo Guedes ainda falou muito grosso com eles a respeito de praticamente tudo. Ele mostrou para eles que eles ficaram 18 anos no poder e não fizeram nada. E você vem dizer que ele estava batendo boca? Ele não estava batendo boca, meu querido. Acontece que tem um determinado momento que você não tem como falar com as pessoas, porque são muito ignorantes, e dada a ignorância dela, você não tem como argumentar com esse povo. E você quer o quê? Que ele faça o quê? Que ele determine a prisão de cada um? Como? Em primeiro lugar, ele não tem essa autoridade. Em segundo lugar, cada um daqueles membros da Câmara dos Deputados eles têm, como é que chama aquilo? Prerrogativa de foro. Eles não podem ser presos, eles não podem ser nem responsabilizados pelo que eles falam. Por exemplo, o Zeca Dirceu chegou a chamar ele de viado, né? O Zeca Dirceu disse que ele era tchutchuca para uma turma. Ora, quando ele diz que o Paulo Guedes é tchutchuca, ele está dizendo o quê? E o Paulo Guedes teve que ficar quieto. Sabe por que ele teve que ficar quieto? Porque lá na Câmara, o Zeca Dirceu é autoridade. Tudo bem, mas o Paulo Guedes também é autoridade, também é ministro, sim. Agora, você quer que eles resolvam como? Na base da bala? Porque se não for na base da bala, tem que ser na base do argumento. E na base do argumento não é bem assim como você está querendo talvez sugerir. Então vamos pensar um pouco antes de fazer esse tipo de crítica, porque esse tipo de crítica não colabora em absolutamente nada com o andamento daquilo que nós queremos para o nosso Brasil. Tá, o que você deveria estar fazendo era estar trazendo tudo o que aquele canalha do cara, do Zeca Dirceu, por exemplo, falou, tudo o que aquela canalha da Maria do Rosário falou, porque foi, se não me engano, a Maria do Rosário que decretou a prisão da assessora do Paulo Guedes. Você não lembra disso? Você não viu isso? Ela decretou a prisão da assessora do Paulo Guedes. Foram todos parar na delegacia. É claro que ela acaba não sendo presa, porque como assessora do Paulo Guedes, é claro que o Paulo Guedes tem sua força, e pela conduta que o Paulo Guedes teve ali na Câmara, não havia motivo algum para qualquer um decretar prisão, seja de fulano, ciclano ou beltrano. Então isso você poderia trazer. Agora você vai vir trazer um comentário desse, uma crítica dessa, uma crítica tão desastrosa, desarmoniosa, a troco do quê? Está insatisfeito com o quê? Ora, se você está insatisfeito, você podia tentar a mudança.
Ah, mas a mudança tem que vir pela intervenção militar. Meu querido, a intervenção militar, se sair do jeito, nos moldes que nós queremos, que eu inclusive quero, isso vai dar tanto pano para manga que ninguém vai gostar neste país. E nem lá fora. Você sabe por que que os Estados Unidos recebem o Brasil com essas honras que estão recebendo? Porque não foi dada a intervenção militar nos golpes, nos moldes de um golpe. Ou seja, o Exército, as Forças Armadas, não colocaram os tanques nas ruas. E porque não colocaram os tanques nas ruas, então acontece essa deferência que o mundo está dando ao Brasil, ou seja, no caso ao Bolsonaro. O Bolsonaro só está quase conseguindo entrar na OTAN por conta de não ter, das nossas Forças Armadas não terem saído com todas as forças pelas ruas, já detonando tudo. Tá? E você quer o quê? Você quer agora que eles simplesmente saiam e botem a perder todo esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito? Eu também acho que poderia mudar um pouco mais essa questão. Também acho que poderia ser, da minha parte, eu também botaria mais força ali naquela brincadeira. Só que daí eu fecharia as portas imediatamente de Israel e dos Estados Unidos. Você viu os 7 acordos que Paulo Guedes, inclusive, e General Heleno, Bolsonaro e outros trouxeram de Israel assinados? Pois é. Sabe, aí vai falar que ele deu uma de frouxo, que ele está quieto, que ele não fez o que ele... que essa praga do Paulo Guedes, como você fala, não falou em reforma da Previdência? Como é que ele não falou em reforma da Previdência? Você ouviu às 6 horas do debate que ele teve lá na Câmara? Acho que não, né? Você deve ter visto um pedacinho, até porque 6 horas nem eu aguentei. E olha que eu vi. Eu vi 6 horas. Mas nem eu aguentei, porque estava um saco ouvir aquilo tudo. Tá? Então ele não pode tirar a regalia de político corrupto assim, simplesmente decretando. Em primeiro lugar, ele nem presidente é, ele é ministro. Em segundo lugar, se fizer isso, não é presidência, é ditadura. Se for ditadura, ele vai ser mal visto no mundo inteiro, fecha imediatamente as portas da OTAN, da OCDE, de Israel, dos Estados Unidos, enfim, de tudo isso. Tá? Então, esse negócio de você estar achando esse governo muito fraco, eu vou te dizer o que é fraco, sinceramente, com todo o respeito. Estude um pouco mais. Ouça um pouco mais o que está acontecendo. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, não. Todos vocês me conhecem o suficiente para saber o que eu penso de Bolsonaro e de seu governo. Todos vocês sabem. Agora, o detalhe é o seguinte, vai com cuidado porque nós estamos tendo uma oportunidade única de realmente tirar esse Brasil do banhado e de uma forma que eu nunca imaginei ver na minha vida. E tô falando, olha, bicho, com muita autoridade, porque eu vivi o período de 64 a 85 e sei exatamente o que aconteceu, e estou vendo o que está acontecendo, e sei que o que está acontecendo tem o mesmo molde de 64 a 85. A única diferença é que em 64 foi posto canhão e tanque nas ruas, e desta vez nenhuma bala foi disparada até agora. Nenhuma bala. Então, veja bem. O governo, como você disse, mais uma vez vai tirar do pobre a justiça que é realmente verdadeira e imparcial. Meu querido, que justiça? Que justiça tem o pobre neste país? Quem tem justiça neste país são os amiguinhos do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Lula, do Zeca Dirceu. Esses têm a justiça, do Davi Alcolumbre, do Maia, enfim, esses são os donos da justiça. Não se iluda. Você está falando o quê? Você está falando besteira. Esse governo que está ali, ele está mudando realmente para isso.
E está mudando porque eu estou acompanhando. E estou acompanhando com muita avidez. Aliás, se tem alguma dúvida, dá uma olhadinha nos áudios que eu tenho gravado, nos vídeos que eu tenho feito, que, sinceramente, eu fiquei decepcionado com a turma do Turbine Sua Mente. Fiquei decepcionado porque eu tenho gravado lá e eu não tenho visto ninguém. Quer dizer, ninguém não. Tem 1 ou 2 ou 3 aí que vai lá de vez em quando e dá uma olhada. Tá? Então, quer dizer, tá muito estranho isso. Sabe? Mas, de qualquer forma, não tem problema não. Não precisa ver meus áudios, nem meus vídeos. Só faça uma análise mais coerente, mais correta e para de falar besteira. Isso daí é besteira. Sinceramente, isso é besteira. Você pode falar tudo que você quiser, você tem total liberdade, até mesmo de falar besteira. Só que tem um detalhe. Se falar besteira, eu me dou o direito de dar a resposta à altura. E a resposta à altura é essa. Tá? Primeiro lugar, o Paulo Guedes não fez papel de babaca lá, batendo boca, não senhor, porque ele não estava batendo boca com nenhum daqueles canalhas. Acontece o seguinte, não tinha absolutamente o que ele pudesse fazer contra aquela turma. Porra, faça uma análise do contexto, rapaz. Faça uma análise. Imagine você entrar no auditório, sabendo que tem a turma da chupeta, que agora é a bancada do barulho. A bancada da chupeta, ela toma pontos estratégicos da Câmara. E por que toma pontos estratégicos? Porque no momento que um grita de um lado, outro grita do outro, outro grita do outro, e ninguém vai ouvir o que o palestrante está falando. Você entendeu agora como é que é o desenho? Quando você vai dar uma palestra lá na Câmara, não é todo mundo tem sua cadeirinha, não. Não. Cada um que chega escolhe onde quer ficar. E eles escolhem onde quer ficar e depois eles vão fazer as perguntas pro Paulo Guedes, ou seja lá pro palestrante que for, e as perguntas que eles vão fazer vai ser de acordo com aquilo que eles querem para aparecer na mídia. Eles vão filmar eles fazendo as perguntas e vão postar na mídia. Mas não vão se preocupar em postar a resposta do Paulo Guedes. Eles só postam a pergunta que eles fizeram, para que os eleitores deles vejam o quanto eles são trabalhadores e lutadores pela paz e pela decência. Ora, meu querido, já caminhamos em 3 meses de governo, ainda não deu 100 dias de governo. Nós já caminhamos muito mais do que você imagina. Eu poderia dizer que em 3 meses de governo nós já caminhamos praticamente 2 anos de governo, tá? Só que tem um detalhe, isso não vai aparecer tão fácil. Não vai aparecer tão fácil, principalmente porque a grande maioria quer ver um outro tipo de resposta, quer ver respostas como as que você quer ver. E quando não vê o que você quer ver, aí vai falar um monte de besteira do tipo Paulo Guedes é um frouxo, do tipo o Bolsonaro não sabe trabalhar, do tipo isso, do tipo aquilo, enfim, vai encher a cabeça do povo, levando o povo a pensar besteira. Gente, não é nada disso, não é nada disso. Por favor, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus.